Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Que não sejam por causa desses conceitos. Eu não consigo entender tomada de decisão em time de futebol que não seja por respeito ao campeonato e apego ao que é o seu objetivo e o que lhe é mais importante. É isso. Para mim é bastante simples. A rivalidade não entra nesse processo. Para você, nesse caso, Miller, principalmente, né, André? Porque nesse caso você está falando da necessidade de uma derrota, né? Para que aí a gente está entrando num território ainda mais complexo, né? Que é a questão da entregas, ética. Então, a ética dentro de campo, as entregas, as não entregas, os disfarces e tudo mais. Eu não me relaciono com nada disso, entendeu? Claro. Não, e acho que assim, a gente não vai discutir isso, mas acho que o que pode se discutir nesse contexto, e faz todo sentido discutir, é que time o Corinthians deve mandar a campo. Eu acho sim que acontece, na história do futebol, acontece muito mais do que entregar jogos, né? Que a gente sabe que isso acontece uma vez ou outra, mas é raro um time entregar o jogo para prejudicar alguém. O que a gente sabe que muitas vezes acontece é o seguinte: se o resultado para você não é muito importante e de repente interessa muito para o seu rival, é normal a gente ver que equipes entrem com um time que está longe de ser o melhor time possível, mesmo quando você não teria motivos tão claros para fazer isso. No caso do Corinthians, o Corinthians tem motivos muito claros para não entrar com o melhor time em campo contra o Novo Horizontino. Eu duvido que o Wagner Mancini vá colocar em campo a mesma equipe que enfrentou o São Paulo e que jogou hoje com o Juan Caio. Eu duvido. Acho que o time vai ser muito modificado. Tenho até curiosidade para saber se com essas modificações ele vai manter o sistema com os 3 zagueiros ou se de repente ele vai voltar a jogar com uma linha de 4, se de fato ele modificar bastante. Mas acho que está totalmente justificável se o Corinthians entrar contra o Novo Horizontino com um time que não é o seu principal. E não acredito, até pela disputa de vagas que ainda existe no Corinthians e que vai existir, né? Porque tá longe da gente dizer que esse time que jogou hoje é o time titular e ninguém mexe nessa equipe. Mas eu não acredito mesmo
que os jogadores que entrarem em campo não vão brigar para vencer o Novo Horizontino, para eventualmente empatar. Olha, se as coisas estiverem indo mal. Só tem mais uma coisa que talvez seja legal a gente conversar. Entre beneficiar ou prejudicar um rival, favorecer a sequência desse rival no campeonato estadual entra no quê? Prejudicar ou beneficiar? Racionalmente prejudicar. Mas você está querendo ir muito longe, André. Na prática atual. Na prática. Olha, Sim, pela maratona. Falando em calendário, utilização de jogadores e tudo mais, como é que fica isso? a gente já discutiu isso em outros Tem isso momentos. mesmo, né? A gente já discutiu isso. Você lembra quando o Palmeiras poderia eliminar o Boca, não o fez, e acabou eliminado pelo Boca na Libertadores? Mas aí é você poder tirar do seu hipotético caminho alguém que pode se vingar de você. Tudo Então, bem. a Alemanha Ocidental na Copa de 74 perdeu estranhamente para a Oriental e escapou do grupo com Holanda, Brasil e Argentina. Mas o que o André está falando é que o Corinthians pode ajudar o Palmeiras na temporada eliminando o Palmeiras, né? Quer dizer, a eliminação do Palmeiras pode ajudá-lo na Libertadores. Mas né? a rivalidade não chega aí, É um problema hoje. menos. A raia da rivalidade. E não é que não exista, não, porque se não existisse, a CBF não teria mudado o regulamento do Brasileiro de 2010, depois que na última Claro que rodada de 2009, teve Grêmio com time alternativo para a Inter não ser campeão, teve Corinthians não fazendo força contra o Flamengo para o São Paulo não ser Mas aqui a coisa é tetracampeão. outra, né? A conversa é outra agora. Eu acho que o cúmulo da rivalidade seria alguém se prejudicar em nome da rivalidade, coisa que eu nunca vi. Então, eu tenho a seguinte opinião. Time que entrega jogo de propósito é corrupto, do ponto de vista do que é o jogo de futebol. Vou usar mais uma vez a palavra. Corrupto, do ponto de vista do que é entrar para disputar um jogo de futebol. Eu acho que a sua dignidade vale mais do que qualquer resultado. O respeito pela camisa tem a ver com a dignidade, com olhar o símbolo da camisa para a qual você torce e falar: aqui ninguém é sujo para entregar um jogo de futebol para o outro. Partindo desse cenário, eu acho que o Corinthians não tem que pensar no Palmeiras, o Corinthians tem que pensar no Corinthians. Então, se o Wagner Mancini achar que é melhor manter a escalação ou parte dela, porque ele está treinando um novo jeito de jogar e acha que isso vai ser útil para a partida contra o Peñarol, que faça isso. Se ele achar que tem que mudar o sistema, poupar os 11 jogadores, que faça isso. O Corinthians se preocupa com o Corinthians, não com o que o Palmeiras vai achar melhor ou pior. A única coisa que tem que acontecer é os jogadores que entrarem em campo lutarem pela vitória contra a Ponte Preta e que assim seja, e contra o Novo Horizontino e que assim seja. Tudo bem, é isso. Agora, entregar jogo é corrupção dentro de campo. E se tem uma coisa nesse ano que não vai dar para apontar o dedo e acusar, convenhamos aqui, amigos, é com relação de entrega de jogo, se foi intencional ou não. Né? A quantidade de compromissos que todas as equipes envolvidas têm, né? Eu estou dizendo aqui Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, né? das grandes equipes. Por exemplo, o Corinthians, a gente precisa até fazer um exercício para entender. Uma classificação do Corinthians deve pegar aí uma provável Inter de Limeira, né? Um jogo marcado para as quartas de final para terça-feira, não é isso? Para terça-feira, não é? Aí, como eu disse, tem o Peñarol na quinta-feira pela Sul-Americana, né? E aí é jogo do quê? De semifinal de Campeonato Paulista, já na sequência. É Ainda muita quartas, coisa, né? É quartas. Um jogo só. Quartas, né? Desculpe, Isso. quartas. Em um jogo só, né, Birner? É isso aí. Isso. Aliás, então... tem isso também, né, Prieto? Se você considerar que o time que o Palmeiras está colocando em campo no Campeonato Paulista, em todos os jogos praticamente, né? Podemos considerar o de hoje o mais forte. Talvez o time que enfrentou o São Paulo também. Mas se você considerar que esse time vai enfrentar o Bragantino, que é um time muito forte, que está muito bem no campeonato estadual e que está com o foco completo em cima do campeonato estadual, eu diria que o Palmeiras nem favorito vai ser nas quartas de final, né?
Claro, se mantiver essa lógica do Palmeiras priorizando completamente a Libertadores. Às vezes as coisas mudam, mas se mantiver essa lógica, então acho que também o raciocínio de, mas pode pegar o Palmeiras lá pra frente e o Palmeiras é muito complicado se pegar numa semifinal, numa final, não sei se faz tanto sentido também, né, esse raciocínio. Eu concordo totalmente com o que o Birner disse, mas como eu sei que o Birner é um cara que, né, aprecia muito as rivalidades e o sentimento do torcedor, queria dar uma provocadinha nele, só saber o seguinte, claro que entregar o jogo é um absurdo e tudo mais, mas vamos dizer, se você está na dúvida entre colocar titulares e reservas, esse contexto, e aí colocar reservas ou titulares não é entregar jogo, certo? É escolher um time. Sim. Você acha que é aceitável que esse contexto influencie de alguma maneira na sua decisão de colocar um time A ou um time B em campo? É que eu acho que essa dúvida não pode existir, Jean. Não estou ficando em cima do muro. Quando você chega, por exemplo, numa situação que o Corinthians tem hoje, a avaliação é da preparação tática, física, técnica dos jogadores e essa tem que ser tomada, né? Então, acho que não existe essa opção. É óbvio que se houver a opção de você poupar os seus jogadores e não fizer nenhuma diferença você colocar o time reserva, você coloca o time reserva, mas é porque você poupa os seus jogadores. Se você chega, por exemplo, na última rodada do campeonato... Vou dar um outro exemplo. Chegamos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pontos corridos, né? E você está num calendário de Covid. Então, de repente, você pode dar férias uma semana antes para o seu elenco. Eu não gosto. Não gosto. Eu também não gosto. Não gosto disso. Mas eu vou entender. Descaracteriza. Eu também não Porque gosto. esse é o problema do calendário, na verdade. Exatamente. Isso eu não gosto. Disso aí eu não gosto. Porque, evidentemente, nesse formato de disputa, todos os jogos estão entrelaçados, eles têm a mesma importância para você e para todos, por causa dos resultados e do efeito que ele tem na classificação. E adversários não terão o seu melhor. Porque, eu tenho que administrar o meu elenco, meus jogadores estão desgastados, jogaram 90 partidas, eu tenho a oportunidade de dar férias para aqueles que jogaram mais. Eu já vou sou fazer campeão, isso por exemplo. Pensando no ano que vem e tal. E existe uma série de argumentos. Então, mas, André... série. Mas eu não gosto. Eu acho que o melhor tem que ser feito até o último apito da última rodada. Eu também te entendo, mas eu acho que assim, esse contexto que a gente está citando, esse que vocês estão falando de um campeonato... Eu não chamaria de corrupção isso, por exemplo. Não, então, não é mesmo. Mas eu acho que essa situação, ela é uma situação, na verdade, na qual muitas vezes um time alternativo acaba jogando com muito mais empenho, com muito mais desejo, com muito mais vontade do que um time titular que já sabe que vai sair de férias amanhã, que já é campeão, ou que, enfim, já cumpriu o seu objetivo, que não tem mais chance de fazer nada. Então, também essa coisa do time mais forte, ou pelo menos daquele que vai render mais dentro de campo, só nesse contexto especificamente que vocês estão citando, eu acho que é muito subjetivo, porque às vezes os reservas vão dificultar muito mais as coisas do que os titulares dificultariam. Ou não, né? Aqui no Brasil a gente banaliza muito a falta da equidade no campeonato. Banaliza toda hora. Banaliza com inversão de campo, com venda de mando de campo para um adversário e não para outro. Banaliza com desmembramento de rodadas. Esse paulista mesmo tem times com número totalmente diferente de jogos. Tudo isso provoca um efeito dominó no campeonato. Claro, mas isso e é o que o André também se refere. Mas aqui a gente banalizou tudo isso. Passa-se por cima de tudo isso como se não existisse. E, na verdade, tudo isso muda a dinâmica de uma competição. Jogos atrasados que são feitos de uma vez, times com jogos a menos, a terrível venda de mando de campo, o que provoca que um adversário encontre uma dificuldade